Sejam bem-vindos, essa é mais uma aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o funil que me fez vender mais de 20 mentorias. Esse funil específico, ele gerou mais de 80 mil reais de uma forma simples, mas que muitos mentores, infoprodutores ainda não sabem como aplicar. Então o que a gente vai falar aqui? A gente vai entrar um pouquinho na minha experiência pessoal, o que eu fiz, erros e acertos. Depois a gente vai um pouquinho para essa tríade do conteúdo, falar um pouco sobre um funil, como que funciona um funil, para que no final você entenda e você tenha tudo que você precisa para aplicar no seu negócio e conseguir vender suas mentorias, seus serviços ou seus infoprodutos. Então a primeira coisa, inicialmente, lá no meu início no digital, eu comecei fazendo um monte de coisa, eu comecei fazendo de tudo. Então, fazia site, fazia gestão de tráfego, fazia tudo que as pessoas me pagassem para fazer. Por quê? Porque eu precisava de dinheiro e porque eu queria dinheiro. Só que eu não estava entendendo que isso funciona só por um tempo. Você fica preso, você fica improdutivo e você não tem como escalar, porque cada serviço demanda uma habilidade diferente. Cada serviço demanda um tempo que você não reutiliza ele com os seus outros serviços. Como eu trabalhava com muitos nichos, o trabalho de um nicho não servia para o outro nicho. Então, assim, a gente começa falando sobre um erro que é um dos erros que a maioria dos produtores cometem. As pessoas fazem de tudo, fazem muito. Por quê? Porque estão focadas no dinheiro. E você pode até fazer um dinheiro, porque eu fazia um dinheiro. Eu pagava as contas, eu atraía clientes, mas você não tem margem de escala para você trabalhar um negócio. E o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que um funil de vendas consistente é o que vai fazer você ter mais resultados. E o que é um funil de venda? Para você que já teve acesso a esse conteúdo, continua aqui. E para você que é iniciante, é importante que você entenda que dentro do seu funil, obviamente, existem mais pessoas entrando no seu funil do que pessoas saindo e comprando. Então você atinge muitas pessoas, dessas muitas pessoas, alguns vão se interessando e menos compram. Isso é normal. Então a gente tem curiosos entrando, tem leads interessados, conhecendo, conscientes de que tem um problema, de que existe uma solução, de que você tem um produto, conscientes da sua oferta e no final tem pessoas comprando, tem pessoas pagando. E o que é importante você entender dentro de um funil? É que vende pouco quem gera poucas oportunidades. Como assim? Você precisa gerar oportunidades o tempo inteiro. Você precisa trazer pessoas para dentro do seu funil, para conhecer a sua mensagem. Você precisa, seja por prospecção ativa ou passiva, você precisa gerar oportunidades de vendas, pontos de contato com as pessoas, para que as pessoas avancem no seu funil, entendam que elas têm um problema, entenda que você já solucionou problemas parecidos de clientes parecidos com ele ou com ela, entender que existe uma solução, entender que a sua solução é diferente das outras soluções do mercado, entender as peculiaridades da sua solução, entender a individualidade do seu método, a forma como você entrega, a forma como você fala, o que você acredita. Então tudo isso vai acontecer com pontos de contato, com conteúdo, com anúncio, com tráfego, conteúdos curtos, conteúdos mais longos. Mas é importante você entender que sem um funil de venda, você não vai conseguir vender consistentemente. E aqui eu não tinha funil de venda. Aqui eu vendia para todo mundo que aparecia. Hoje tenho um negócio e estou construindo um negócio. Depois de construir um negócio de muitos empreendedores, para vocês que não sabem, eu já tive resultado mais de 1 milhão com lançamento, com perpétuo. Então já vendi mais de 3 milhões no perpétuo, já fiz 6 em 7, já fiz 7 em 30, já fiz 6 em 1 com lançamento. Tenho meus depoimentos na internet, sou conhecido no bastidor, mas hoje estou construindo o meu próprio negócio. E pensando em um funil consistente para atrair oportunidades de vendas e escalar um negócio próprio para 7 dígitos por ano. É uma jornada, tá? É um trabalho, é médio e longo prazo. Você precisa fazer o que tem que ser feito, não existe atalho. Então vamos lá.
Quando você entende que a sua audiência está em diferentes temperaturas, fica mais fácil você vender para a sua audiência. E logo você vai entender por que isso aqui, por que entender esse ponto gerou mais de 20 vendas de mentoria. Assim que eu entendi isso aqui lá atrás. Então a gente tem um público frio, morno e quente. Provavelmente você já ouviu falar sobre isso aqui, mas eu te garanto que da forma como vai ser passado, vai ser muito fácil para você entender e aplicar no teu negócio. Então vamos imaginar que tem um cliente frio aqui, que é o Carlos. Ele ainda está descobrindo, ele não sabe muito bem ainda o problema que tem gerado a dor que ele tem. Ele tem uma dor. Esse Carlos aqui, essa persona fictícia, é um empresário, ele tem a dor no negócio, mas ele não sabe ainda qual é o problema, o que gera essa dor. Fica navegando pelas redes buscando inspiração, tem pouca familiaridade com o seu método, com aquilo que você faz. Então esse aqui é um tipo de cliente frio. Não conhece o seu método, não conhece o seu serviço, não conhece a sua entrega, não conhece você. Nem sabe às vezes que tem um problema ainda. Ele só tem uma dor, ele só sente uma dor, mas ele não sabe a causa dessa dor. Essa pessoa, ela está insatisfeita com os resultados, mas ela não sabe exatamente o que ela precisa fazer. E não está procurando gastar dinheiro agora. Então ela não está ativamente procurando uma solução para a dor dela. Ela só tem aquela dor. Ela nem sabe a causa daquela dor. Como que eu atinjo essa pessoa? Qual é o tipo de conteúdo que eu faço para esse cliente frio, para esse lead frio, para esse curioso chegar no meu perfil, chegar na minha mensagem, receber os meus conteúdos? Existem alguns exemplos. Então aqui o tipo de conteúdo ideal é um conteúdo que vai demonstrar um problema específico que você resolve, que ele enfrenta. Posso trazer estatística do setor. Olha, tantos por cento de mentores, infoprodutores não conseguem escalar acima de 30 mil. Sei lá. Qual é o resultado, dado estatístico que você pode trazer? Você precisa saber isso aqui, você pode trazer isso aqui como conteúdo para atrair essa pessoa. Então eu posso mostrar um resultado de cliente, um antes e depois, com uma dor parecida com a dele, uma dica prática para ele implementar, um carrossel de passo a passo aplicável para ele colocar em prática no negócio dele e para ele começar a avançar, para ele começar a ter micro resultados. Então, é um tipo de conteúdo que eu posso fazer para atrair esse lead frio, para começar a criar relacionamento com esse lead frio. Então, aqui eu vou focar nos problemas, não em soluções complexas e completas. Aqui o foco desse conteúdo é no problema, para gerar conexão com a dor que ele sente, para gerar conexão com o problema que é o problema dele e ele nem sabe. Então aqui a chamada para ação não é uma chamada para comprar, para ir no site, é uma chamada para interagir com o seu conteúdo, para seguir, para curtir, para continuar acompanhando os conteúdos, para seguir, para receber mais conteúdos. É uma chamada leve para que essa pessoa continue a ter contatos com você. Ou então é uma distribuição sem chamada, é só o conteúdo puro, entregando valor sem pedir nada em troca. Se o conteúdo for bom, essa pessoa vai te seguir. Ela vai ser impactada por outros conteúdos. A gente consegue criar umas campanhas de video view. A gente consegue criar umas campanhas para as pessoas que engajaram com os últimos conteúdos, que interagiram com os últimos vídeos. E ir criando relacionamento com esse público. O objetivo aqui é gerar essa primeira conexão. É gerar esse primeiro, opa, eu existo, eu estou aqui. Erros comuns que as pessoas cometem é um tipo de conteúdo que você pode fazer para atrair esse público frio, dica rápida de implementação imediata e sinais de alerta que indicam problemas no negócio. Por exemplo, você está enfrentando problema na venda, isso pode ser um problema de funil. Opa, isso é um sinal de alerta. Olha, você tem um problema com as vendas do seu negócio, as vendas estão caindo, estão estagnadas, pode ser um problema de funil. Às vezes ele nem sabe o que é funil. E aí ele entra numa aula dessa, ele assiste, ele entende o que é funil, ele fica mais aquecido, eu começo a criar relacionamento com ele, eu posso oferecer o meu serviço depois. Então, tudo é estratégico. Então esse é um exemplo de cliente frio. E o que seria o morno? Aqui tem outra persona, fictícia também para vocês entenderem. Então aqui tem a Mariana ela já está explorando soluções. Ela está em um estágio morno. Então ela não é completamente fria, ela sabe que tem um problema e ela está explorando soluções, procurando ativamente como ela pode se livrar desse problema. Então aqui essa pessoa talvez já consumiu alguns conteúdos seus, ela começa a interagir, começa a curtir, começa a reagir,
Você já está ganhando a confiança dessa pessoa. Ela visita o seu perfil mais de uma vez. Essa pessoa aqui, ela está aberta a dedicar tempo dela no seu conteúdo. Ela assiste um vídeo desse todo, assiste peças de conteúdo curtas, vai para os vídeos mais longos. Então, ela está procurando a solução. Aqui, o estado mental desse cliente morno é um cliente que já está começando a gerar essa conexão com você. Poxa, faz sentido o que ele fala. Faz sentido para o que eu quero. Faz sentido. Olha, tem resultados, outras pessoas têm resultados. E ela começa, vamos dizer, a namorar a sua solução. Então aqui, ela não está procurando investir em algo ainda, talvez, ou já esteja pensando de alguma forma, se ela estiver mais morno para quente, a investir, mas ela já se conectou com a sua mensagem. Ela já entende um pouco mais do seu método. Ela entende um pouco mais do que você acredita, os valores da marca. Então aqui ela já tem contato, ela já consome peças de conteúdo seu. E a gente precisa de tempo. Tá? Então qual que é o conteúdo para esse cliente morno? É um conteúdo que explica um conceito fundamental mais aprofundado. Aqui já deixa de ser um conteúdo raso, vai se tornando um conteúdo mais aprofundado, vídeos mais longos, 10, 15, 20 minutos. Essa pessoa já participa de alguma live. Então, ela pode estar vendo um caso, um estudo de caso de um cliente seu. Aqui ela já recebe frameworks passo a passo para aplicação também, só que de forma mais profunda. História de cliente, explicação detalhada, convite para webinar gratuito, convite para live. Essa pessoa, ela já consome e passa mais tempo com você. Links para recursos gratuitos, talvez ela já caiu na sua lista de lead, ela já se inscreveu para receber o seu material gratuito, a sua isca digital. Essa pessoa já está há mais tempo com você. Sessões de pergunta e resposta, sejam em caixinhas, sejam em sessões ao vivo, no Zoom, no Meet. Essa pessoa está participando. Isso aqui é o tipo de conteúdo que atrai essa pessoa, que conecta, que ganha tempo, que acelera, que leva essa pessoa do frio para o morno, que leva essa pessoa do morno para o quente. E, por último, um cliente mais aquecido, mais pronto para comprar, que seria o Felipe. Já está decidido. É o estágio final. Eu quero comprar, agora estou esperando uma oferta para eu passar o meu cartão. Essa pessoa já segue você há alguns meses, já consome mais, já consumiu mais de 5 peças de conteúdo longo. Ela já tem um tempo com você. Ela já teve 6, 7, 8, 9, 10 contatos com você. Tem gente que precisa de mais tempo, tem gente que precisa de menos tempo. Mas ela está tendo contato, já está inscrito na sua lista, abre os seus e-mails, abre os seus conteúdos, interage com os seus conteúdos, interage com os seus stories, participa ou já participou dos seus eventos ao vivo, de webinar, de live, de lançamento, já baixou material gratuito, possivelmente já teve interação com você no direct, você já conversou com ele no direct ali, já respondeu comentário e está pronto a investir. Se o encaixe for perfeito. Aqui, muitas pessoas perdem essas vendas porque a bola está na frente do gol, é só empurrar. E a pessoa começa a falar tanto e começa a enrolar tanto para fazer uma oferta e começa a trazer objeções que talvez a pessoa nem tinha pensado, que ele perde a venda, porque a pessoa tem medo de vender. Então aqui, esse cliente já está convencido que a abordagem funciona e que essa pessoa, você no caso, sabe do que você está falando e agora ele está pronto. Ele só quer saber se vai funcionar especificamente para o caso dele. Ele, às vezes, tem uma duvidazinha, tem alguma objeção que você vai ter que quebrar, que você vai ter que gastar conversando com ele. Mas se você fizer e conversar, ele vai avançar. Então, o tipo de conteúdo ideal, detalhar o processo, talvez, mostrar de ponta a ponta como é que é a sua mentoria, como é que é a entrega do seu serviço, como é que é o seu infoproduto por dentro, quantos módulos tem, quais são os bônus, quais são as garantias, você tem garantia de resultado, a sua garantia é condicional, é incondicional, você parcela, facilita o pagamento, como que é o seu pagamento, como que funciona a entrega, como que funciona o acesso a você, como que funciona o acesso a um grupo, como que funciona o acesso pessoal a você, em quanto tempo ela vai ter esse acesso, em quanto tempo ela pode esperar ter resultado. Tudo isso aqui são dúvidas que talvez estejam impedindo ela de avançar, mas essa pessoa já está na beira do gol. Você é só empurrar a bola para o fundo do gol, é só quebrar essas objeções, é só transmitir essa confiança que essa pessoa vai avançar. Então abordar as objeções comuns, explicar a metodologia de forma mais detalhada,
Perguntas e respostas detalhadas, histórias, ofertas, convites direto para uma chamada de venda, para uma sessão estratégica, para uma sessão de diagnóstico. Tudo isso aqui vai fazer essa pessoa avançar. Ela já está pronta. Ela só tem algo ali que está impedindo esse último passo. Você precisa entrar em contato, ou ela vai entrar em contato com você. Você soluciona esse último passo e ela vai avançar para a compra. Então aqui é mostrar diferencial competitivo da sua metodologia, o ROI que você já trouxe para clientes antigos, processo de implementação passo a passo, como que funciona. Termina de tirar essas dúvidas. Então quando eu entendo que eu tenho clientes em diferentes níveis, em diferentes temperaturas, eu não vou conversar com todo mundo de uma forma igual. A maneira como eu converso com um lead frio é diferente de como eu converso com um lead morno, que é diferente de como eu converso com um lead aquecido. E quando você entende isso, quando você entende a tríade do conteúdo que a gente vai entrar, fica muito mais fácil você avançar as pessoas no processo de compra, você ganhar a confiança das pessoas para que elas comprem de você. Quando você passa tempo comigo aqui, cara, você não tem como enrolar 30, 40 minutos falando de algo que você não sabe. Ou você sabe ou você não sabe. Num conteúdo curto, de 10 segundos, 15 segundos, você enrola. Mas num conteúdo, numa live, numa sessão, ou você sabe ou você não sabe. E essa é a confiança que o teu cliente precisa. Essa é a importância de um conteúdo longo. E quando eu sei que meu cliente vai chegar, existem no meu perfil clientes em diferentes níveis, frios, mornos e quentes, fica mais fácil criar uma estratégia para atrair cada vez mais leads frios, aquecer esses leads, gerar relacionamento com esses leads, converter pelos stories, pelo feed, por lives, por conteúdos mais longos. Fica fácil porque eu tenho uma estratégia macro, eu entendi. Então vamos lá, o que é essa tríade do conteúdo? A tríade do conteúdo, a gente precisa, primeira coisa, um canal principal. Principalmente para você que está começando, você precisa de um canal principal para você colocar a sua energia e focar 90% da sua energia lá. Onde eu recomendo começar? Pelo Instagram. Por quê? Porque no Instagram eu consigo redirecionar para conteúdo mais longo, eu consigo ter mais ponto de contato com essa pessoa. É uma rede de interesse, é uma rede onde as pessoas estão ali navegando, entretenimento. Não é uma rede de busca específica. A pessoa não entra lá no Instagram e pesquisa por uma solução. Ela vai fazer isso no Google, no YouTube. Mas ali no Instagram eu consigo atingir mais pessoas. Eu consigo crescer de forma acelerada com anúncio patrocinado, crescer o perfil, trazer pessoas, gerar novas oportunidades, abrir conversas, gerar relacionamento no direct, gerar relacionamento nos conteúdos. Então é uma rede completa, é uma rede muito boa para que você coloque a sua energia. Eu consigo combinar o tráfego pago com o tráfego orgânico. Os meus melhores conteúdos, você posiciona eles dentro do tráfego e multiplica essa entrega para que atraia mais pessoas, mais leads qualificados, mais oportunidades, mais pessoas para conversar com você, para crescer, para interagir. E isso é extremamente importante. Você pode crescer com os anúncios e deve. E aqui eu quero que você entenda algo. A gente cresce ou com dinheiro ou com tempo. Se eu não vou colocar dinheiro, eu tenho que colocar mais tempo. Quanto mais tempo eu colocar, não quer dizer que você não precisa colocar dinheiro. Eu posso potencializar o tempo que eu gasto fazendo conteúdo orgânico, live, potencializar com tráfego para atingir mais pessoas, para acelerar. Porque lembra, vende pouco quem gera pouca oportunidade. Vende pouco quem consegue atrair poucos leads para dentro do seu funil. Você precisa estar atraindo curiosos, atraindo seguidores o tempo inteiro, crescendo a sua base. Porque vai chegar uma hora que dentro da sua base você vendeu para todo mundo e você para de vender. Não é porque você é um mau vendedor, porque o seu produto é ruim, porque o seu serviço é ruim, mas é porque você já vendeu para aquela base inteira. Você precisa criar uma nova base, aumentar a sua base, atrair novos clientes, atrair nova audiência para que você venha vender para essas novas pessoas, para que você venha oferecer o serviço para essas novas pessoas. Então é importante você entender. E na rede principal, então, eu te aconselho a começar pelo Instagram. No Instagram você consegue direcionar depois ela para uma VSL, para uma carta de venda, para uma lista de e-mail. Você consegue direcionar para um site, para um vídeo mais completo no YouTube, para uma live, para um conteúdo fechado no Zoom, no Meet. Então, o seu canal principal, eu te recomendo que você comece pelo Instagram. Mas é importante que você produza conteúdo longo também. É importante que você esteja no YouTube. É importante que você construa essa audiência e construa esse ponto de contato mais complexo e mais denso. Uma pessoa não vai assistir um vídeo de 30, 40, 50 minutos no Instagram. E depois da nossa época de pandemia,
O que aconteceu muito foi que as pessoas se cansaram, era muita live, era muito lançamento, era muita coisa acontecendo. As pessoas não gastam mais tanto tempo, não é mais como era, que tinha 50, 80, 100 mil pessoas em uma live. Hoje você vai ver, tem 500, 400, 300. E eu estou falando de perfil com mais de 1 milhão de seguidor. Então, é interessante que você tenha um ambiente para você atrair essa pessoa para ela consumir um conteúdo mais longo. E no YouTube as pessoas estão acostumadas a consumir um conteúdo mais longo. E o seu conteúdo mais longo, ele vai construir confiança. Construção de confiança não é só a quantidade que você posta, é o tempo que ela passa com você. Quanto tempo essa pessoa vai passar com você? Uma pessoa que passa 30 minutos comigo aqui no YouTube, eu preciso de quantos Reels para fazer ela ficar 30 minutos comigo lá no Instagram? Eu preciso de um Reels de 1 minuto todos os dias por um mês, para ela passar os mesmos 30 minutos comigo. Ela tem que assistir tudo, ela tem que receber esse conteúdo, ela tem que receber todos e assistir do início ao fim. Então olha o potencial do YouTube. O YouTube é incrível, impressionante. Estou começando a construir essa rede, já estamos com 93 inscritos. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve para continuar recebendo conteúdo de qualidade. E vamos crescer, vamos avançar. Esse canal vai bater 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, eu sei que vai. Quanto tempo? Eu não sei, mas vai acontecer. E tem uma lista de e-mail. Tem essa sua lista. E a construção da sua própria lista é importante porque aqui você constrói no seu próprio lote. No YouTube, eu dependo do YouTube, no Instagram, eu dependo do Instagram. Agora, se eu tenho a minha própria lista, pode cair o YouTube, pode cair o Instagram, eu consigo acessar essas pessoas, eu consigo fazer ofertas para essas pessoas, eu consigo chamar elas para alguma live, para alguma aula, eu consigo entregar um novo bônus, mostrar um novo produto, fazer uma nova oferta. Então, você precisa ter a sua própria lista, porque a sua lista é o ponto de contato direto entre você e o seu cliente do outro lado, sem intermediação. Você manda e a mensagem chega. Você manda a carta de venda e a carta de venda chega. Então, tem negócio que 30%, 40% das vendas vem da lista de e-mail. Ah, eu não gosto de e-mail, eu estou começando. Faz nem que seja um grupo no WhatsApp. Tenha essa lista dentro do Word, tenha uma lista. Porque qualquer coisa que aconteça com qualquer rede, você não está escravo dessa rede. Você está construindo a sua casa no seu próprio lote. Você tem a sua lista de clientes que você consegue alcançar. Nem todo o conteúdo que você postar vai atingir todos os seus seguidores. A maioria não vai. A maioria não vai viralizar, não vai furar a bolha. Na sua lista, o que você manda vai chegar. Se não chegar, foi no spam, você pode mandar de novo, você pode tentar uma ligação. Você tem o contato para ter acesso a essa pessoa e é importante que você tenha a sua lista. E entenda de uma vez por todas que se você sair fazendo peças de conteúdo aleatória, você não vai vender. Você precisa entender essa jornada, frio, morno, quente, atrair pessoas, conectar, relacionar, gerar confiança, fazer oferta, vender, porque é assim que você vai ter previsibilidade. A gente gerou relacionamento com uma lista, dentro de uma lista convidamos para um evento e abrimos as vagas. Lá nas vagas foi vendido mais de 80 mil reais. Então a gente fez mais de 80 mil reais em uma noite. Como? Criando relacionamento, atraindo as pessoas. Então aqui, entenda, é muito mais fácil você aquecer o seu público para fazer ele comprar de você. Quando você entende que você precisa aquecer a sua audiência, que você precisa aquecer as pessoas que chegam, você vai ter vendas mais recorrentes do que você ficar fazendo peças aleatórias, acompanhando trends. Pensa em qual etapa essa pessoa está. Novas pessoas chegaram que talvez não saibam do problema que elas têm. Existem conteúdos, problemas que você vai precisar ficar repetindo. Por quê? Porque tem novas pessoas chegando. É depoimentos, é fazer múltiplas ofertas de diferentes canais. Faz uma oferta no YouTube, faz uma em live, faz lá no Instagram. Mas você precisa estar fazendo oferta, porque as pessoas não se lembram. E é na repetição e nessa clareza que você vai conseguir atrair clientes para o teu negócio e conseguir vender suas mentorias, seus serviços, seus infoprodutos. Então assista essa aula mais uma vez, comenta aqui embaixo o que você achou, se inscreve no canal, você ajuda esse vídeo a entregar para mais pessoas e você continua recebendo as próximas aulas. Até a próxima, muito obrigado e vamos aplicar tudo que você aprendeu.